Uma coisa que fica... Vamos apagar essas luzes aqui? Onde é que apaga? Irmãos, uma coisa que fica... Esse tempo está terminando. Uma coisa que fica e é difícil de tirar lá de dentro são os medos. Nós somos criados sob o estigma do medo e da derrota. Boi, boi da cara preta. E que mais? Pega essa menina que tem medo de careta. Invocando os demônios para dormir com seu filho. Bicho papão. Não é que o bicho vem pegar, o bicho, né? O bicho vem pegar. Nós somos criados sob o signo do medo. Eu de vez em quando lembro dessa história e conto. Por causa que essas marcas ficam na alma. E não é fácil você se livrar delas, não. O medo. Todas as pessoas geralmente têm algum tipo de medo. Medo de fracassar. Medo de cobra. Medo de rato. Medo de cachorro doido. Medo. Algum tipo de medo fica na alma das pessoas. O medo como entidade. Né? Uma vez fui ajudar meu pai a vender uns tourinhos. Eu devia ter meus 12 anos, 10 anos talvez. E posando numa fazenda assim grande, só estava o dono da fazenda. E naquela noite, meu pai e o dono da fazenda ficaram conversando até tarde sobre lobisomem, caipora, não sei o que, não sei o que. Mula sem cabeça, esse trem. Entendeu? Os causos antigos, os causos, né? O caipora, eles contando lá, um camarada baixote, mas muito forte, preto, cabeludo, com um olho na testa, não, duas pernas, só uma perna é o saci. Saci pererê, né? Saci pererê é um tipo de demônio, né? Então, as nossas ligações com os demônios vêm do berço. E daí os medos. E eu lá escutando a história do caipora, né? Na hora de dormir, foi tarde da noite. Tinha uma rede e tinha uma cama de palha. Sabe aquela cama de palha? Que faz barulho, palha de milho. O colchão é de palha de... Já viu aquilo? Já dormiu? Já dormiu em palha de milho? Colchão? Pois eu também já. É. Tinha um colchão, tinha um quartão, assim, o tamanho disso aqui. Ia daqui lá naquele menino de cabelo na testa lá. Tinha o quarto e tinha a rede. Meu pai falou, prefiro a rede. Então me sobrou o quarto. Eu deitei, quando eu fiquei sozinho no quarto. Aí o caipora, tal, história de caipora, esse bicho pode estar por aí hoje. Quando eu deitei, a cama fazendo um barulhão, que aquela palha faz barulho. A cama era aqui e lá na frente tinha uma janela. E a janela estava aberta. Eu falei, ele vai entrar. Se já não entrou, ele vai entrar lá. Irmãos, que medo. E eu falei, eu tenho que fechar aquela janela, não tem jeito. Depois de umas 2 horas procurando coragem, eu saí da cama e fui. Ele vai me pegar, já pegou aqui, ó, e tal. E era chão batido, tinha uns buracos, eu tropeçando pelos buracos, né? Mas eu tinha que fechar aquela janela. O medo era demais. Passava lá do lado de fora umas nuvens e era lua cheia. Eles disseram que o bicho vem na lua cheia. Eu falei, tá, tudo bateu, checou tudo. Ele está aqui, ele vai me levar para o mato. Tá vendo? E fui, irmão, cheguei, peguei a janela e fui devagarinho, a janela crack. Sabe que não tinha que fazer barulho mais naquele dia, aquele barulho. Fechei a janela. Irmãos, eu gelei.
Quando eu passei a mão para fechar a tramela, sabe que é a tramela da roça? Não tinha tramela. Não tinha tramela, a porcaria da janela. Eu finalmente consegui parar a janela ali e voltei devagarinho. Quando eu estou no meio do quarto, quem entrou? Agora ele entrou! E eu corri para a cama. Ah, mas irmãos, que sofrimento. Nós vivemos sob o signo do medo. Temos que nos livrar desses medos. O nosso tempo acabou. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. O livro de Esther é um livro que define muito bem quem nós somos. Então, eu queria estudar um pouquinho com vocês agora o livro de Esther. O livro de Esther, você tem um rei, né? O rei Artaxerxes. Você tem Amã, que é o primeiro-ministro. Você tem Esther, que é a esposa do rei. Você tem o tio de Esther, como é que ele chamava? O Mordecai, que acabou se tornando mais tarde primeiro-ministro também, né? Então você tem ali uma história no livro de Esther, de uma tentativa para se eliminar o povo judeu da terra. O livro de Esther foi escrito em função de nos contar essa história, né? No livro de Esther, o rei simboliza a nossa alma. Amã simboliza a nossa carne, propriamente, o nosso corpo. Os sentidos. E Esther representa o nosso espírito. A nossa alma, ela é comandada pela nossa vontade. E na nossa alma está a sede da mente e das emoções. E o nosso corpo, ele é comandado pelos sentidos. Os principais sentidos são olfato, olho, ou visão, né? Visão. Visão, tato. O que mais? Paladar. O que mais? Olfato, visão, ouvido, audição. Há outros sentidos. O corpo tem outros sentidos. Esses são os principais. Por exemplo, o sentido do equilíbrio, o sentido da altura, o sentido da pressão. Tudo isso é sentido, né? Mas esses são os principais. Nós vivemos, naturalmente falando, através dos nossos sentidos, por aquilo que nós cheiramos, que nós vimos, que nós tocamos, né? Aquilo que nós experimentamos com o nosso paladar e aquilo que nós ouvimos. Tudo isso influencia o nosso corpo e a nossa alma, né? Veja bem,
A vontade é a parte mais forte da alma. A vontade é a parte mais, vamos dizer, a principal parte da alma é a vontade. É muito forte. E o processo do Espírito Santo em nós, o processo da cruz, visa o quê? Visa que submeter essa vontade à vontade de Deus. Todo o processo da cruz visa isso. Submeter a vontade da alma à vontade de Deus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Porque nem sempre eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a minha vontade. Qual é a minha vontade? A minha vontade é dar liberdade aos sentidos. Escreva isso. A minha vontade é dar liberdade aos sentidos. Então, eu vou cheirar o que eu quero, vou ver o que eu quiser, eu vou tocar o que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser, eu vou ouvir o que eu quiser. A minha vontade é satisfazer os sentidos. Através do sexo, através dos prazeres mais variados, eu vou satisfazer finalmente os meus sentidos. Então, a minha vontade não é fazer a vontade de Deus, mas é satisfazer os meus sentidos. Daí o sucesso dos filmes pornográficos, das revistas pornográficas, o sucesso dos filmes violentos. Quanto mais violento, mais sucesso. Já viu o Sylvester Stallone? Ele chega num lugar e mata todo mundo. Já viu isso? Ele leva umas metralhadoras e não fica ninguém. Não pega bala nenhuma nele, mata todo mundo. Né? Sucesso. Por quê? Por que que o Stallone tem tanto sucesso? Porque eu gostaria de estar no lugar dele. A minha carne se satisfaz vendo o Stallone. Você não está matando 50 de uma vez porque você não pode. Se você pudesse, você mataria. Porque carne é carne. Você não vai com 10 mulheres para a cama porque você não pode. Senão seria. Então, a nossa vontade é satisfazer os nossos sentidos. E dar condições aos sentidos de fazer o que eles quiserem. Eu vou ler o que eu quiser, vou tocar o que eu quiser, vou ouvir o que eu quiser. Isso é a alma. Esse conjunto aqui, de alma e corpo, a Bíblia chama de carne. Então, o que a Bíblia chama de carne? A alma e o corpo. Alma, vontade, mente e emoções, o corpo, os sentidos. Carne. Aqui em 1 Coríntios, Coríntios 2 e 3. É. Você tem no 2,14, você tem o quê? Você tem o homem natural, para os quais as coisas de Deus são loucura. Então aqui você tem 3 tipos. Posso apagar isso aqui, né? Então você tem o quê? Você tem
o homem natural. O que é o homem natural? É o homem que vive pela alma e pelo corpo, só. Só. Ele só tem alma e corpo. Homem natural. Nessa pessoa, o espírito está morto. Morto. Diga, no homem natural, o espírito está morto. Aqui você tem o homem, espírito, alma e corpo. Lembra aquele gráfico que nós fizemos de Deus, né? É a mesma coisa. Nós somos semelhantes. O homem natural só tem alma e corpo. Espírito está morto. A Bíblia diz que no homem natural o espírito está morto. Só tem isso aqui. Então ele só vive em função da alma. A alma, no livro de Esther, é representada pelo rei. Toda a vontade do rei tem que ser feita, sim ou não? Toda a vontade da alma tem que ser feita. O rei gosta de ser elogiado, bajulado mesmo. Então, a alma é assim, ó, veja o rei, sobe na sua liteira, senta no trono, 6 escravos de cada lado, vão levando o rei pela rua. É assim que acontecia. E vão indo os escravos do lado, abanando o rei, porque está calor, abanando, lá não tem ar-condicionado, vai abanando o rei. Uma porção de escravos para abanar o rei. Entendeu? E a população faz o quê? Aclama o rei. Isso é a alma. A alma gosta disso. Quem não quer? Eu queria entrar numa liteira, ser carregado por escravos e tal. Tem gente que faz tudo para mim, me dá banho, faz tudo que eu quiser. Entendeu? A alma é assim. A alma quer ser servida. Repita isso. A alma quer ser servida. É bom ser servida, mas a alma gosta disso. A alma adora ser servida, né? Então, o homem natural, ele vive só pela alma. Toda a sua vontade deve ser atendida. A alma é assim, né? Eu quero que todos me sirvam. Aí vem Jesus e fala: o Filho do Homem não veio para ser servido. O contrário, porque Jesus nunca deu um passo na alma. Nunca. Jesus sempre viveu no Espírito. Portanto, o contrário da alma. Né? Jó fala assim, Jó era um homem diferente. Fala assim, ó, eu fiz aliança com meus olhos. Como os fixaria em uma donzela? Porque você fez uma aliança com seus olhos. Você olhar uma donzela, tudo bem. Mas você fixar os seus olhos nela, aí é diferente. É diferente. Então já há algo errado no seu coração, porque você fixou os olhos naquilo. Ou qualquer situação. Então, irmãos, o homem natural, o espírito está morto, ele vive em função da alma e do corpo. Agora, aqui em 1 Coríntios 3:1, fala do homem carnal. 3:1. Isso aqui é 2:14. Homem carnal. O que é o homem carnal? Ele está falando agora para crentes, olha. Eis, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Carnais.
Então, é irmão. Isso significa já converteu, mas ainda vive pela alma, pela carne. Ainda anda na carne, né? Converteu, mas ainda anda na carne. Você tem as reações na carne. Um bom lugar para ver se o crente ainda está na carne é numa quadra de esportes, né? A quadra de esportes dá para saber direitinho, né? Porque às vezes você está na carne, mas está camuflado. Então é na hora do esporte, na hora que vê um cara, sabe aquele trator? Não tem uns irmãos assim? É feito trator, vem feito um trator de esteira, vem passando por cima de tudo, né? Tem gente assim. É irmão, mas é trator, né? Um outro momento para saber o quanto você está na carne ou você está no espírito, porque a gente não sabe. A gente não sabe. A gente só sabe na hora da crise. A hora que você leva uma canelada daquela mesmo, assim, que o cara vem te arrebentando, sai pedaço de couro, né? Sai meio metro de couro da sua canela, né? Aí sim, aí você, é o momento de uma prova. No momento da prova é que eu vou saber se você está na carne ou se você está no espírito. É naquela hora H ali, que surge uma situação, né? E Deus, a Bíblia diz que Deus nos prova. O quanto você está andando no espírito, o quanto você está andando na carne. O que você acha? Andar no espírito jamais satisfareis as concupiscências da carne. Mas as obras da carne são conhecidas as quais são. Aí Paulo faz a relação. Mas o fruto do espírito é. Aí Paulo fala a relação. Então você tem as obras da carne e você tem o fruto do espírito, né? Agora, como é que Deus... Porque Deus prova a gente para saber como é que você está. Entendeu? O quanto você tem de Deus, o quanto você está andando na carne, o quanto você está andando no espírito. Deus vai nos provar. Sabe como é? Eu não sei como é que Deus vai provar você, mas que vai. Com certeza Deus vai provar você. Talvez amanhã, não vai acontecer não, em nome de Jesus, mas você pega o ônibus, na descida mais longa que tem daqui para Goiânia, o motorista falou, perdeu o freio. E está em ponto morto. Não consigo engatar a marcha. Lá no fim da curva, lá no fim da reta da descida tem uma curva fechada. 40 pessoas no ônibus, todo mundo começa a gritar. Aí vem, olha, irmão, aí surge o nome de santo que a gente nem sabe que existe. Um dia um avião caiu comigo e tinha um camarada atrás de mim, um avião monomotor. Quando o avião caiu, numas árvores lá, foi uma maior confusão. Tinha um cara atrás de mim, e um cara rico. Os ricos, assim, na hora de morrer, eles são complicados na hora de morrer. Porque eles não gostam de morrer, ninguém gosta de morrer, né? Mas o cara, irmão, que coisa. Eu tinha que sair primeiro, e ele depois. Ele saiu, quando o avião acabou de espatifar lá, ele passou por cima de mim assim, ó. Eu nunca sabia, olha, ele falou tanto nome de santo e de santa, valha-me nossa não sei o que, valha-me não sei o que, e saiu pulando, valha-me não sei o que, e saiu. Entendeu? Eu falei, gente, olha esse santo aí, Samuel, deve ter se canonizado agora, porque eu não sabia que eles tinham, não. Não sabia, não. Você conhece o que está dentro das pessoas. É na hora da crise, de uma situação, entendeu? De um perigo.
É que você sabe o que realmente está no coração das pessoas. Um dia eu vinha com a minha esposa de Manaus e deu uma turbulência no avião, que eu mesmo olhei assim, falei, tá feia a coisa. Em redor de nós estava um pandemônio. Mala caindo ali daqueles bagageiros dentro do avião, mala caindo, a mulherada gritando, gente chorando, e Nossa Senhora não sei o que e tal, e pá, aquela coisa. O avião caindo mesmo, o avião estava, né? A asa do avião batendo. Eu e minha esposa estávamos ali, no mesmo lugar. Não mudou nada na nossa. Essa vez que esse avião caiu conosco, o camarada que tinha pulado por cima de mim, depois lá na frente nós pegamos uma caminhonete, fomos lá e tal, passou o susto, tudo. Ele falou, escuta, mas por que você conseguiu ficar daquele jeito? Aí então pude falar de Jesus para ele, né? Então, o quanto você vive na alma, o quanto você vive, porque a alma é vontade, mente e emoções, né? O quanto você vive, o quanto você confia na sua mente. Irmãos, frequentemente eu vivo me policiando. Frequentemente eu estou fazendo planos para Deus. Você não tem que fazer plano para Deus. Vigie a sua alma. Frequentemente eu estou pensando, eu faço os planos mais elaborados e digo, Senhor, agora abençoa. Jesus falou, não estou nisso. Negócio de alma não é comigo. Estou fora. Ah, Senhor, perdoa, então, faz favor, agora está aqui, faz a vontade do Senhor, me dá o seu caminho. Entendeu? A mente é extremamente ativa. Em uma hora passam de 3 a 4 mil pensamentos na sua cabeça. Eu estou falando aqui, ó, cada um aqui está pensando uma coisa diferente. Até terminar essa aula vai passar um monte de coisa na cabeça do Felipe. 99% é abobrinha pura. Se você não vigiar, entendeu? Porque a mente é muito inteligente. Uma vez, tem já vários anos isso, eu li no jornal, o Estado de São Paulo, que um camarada tinha decorado a lista telefônica da cidade de Recife. É mole. Eu só perguntar para ele, Joaquim da Silva, ele falava o telefone. Sei quantos mil telefones. Aí ele disse, olha, agora eu vou decorar a lista telefônica de São Paulo. A alma é assim, a alma quer, né? Aparecer. A alma gosta de aparecer. Entendeu? Político gosta de aparecer, não? Ou ele gosta de ficar escondido? Hã? É alma tudo. É tudo alma, quer dizer. Político é tudo alma, ele tem que... Entendeu? A nossa mente, irmãos, é muitíssimo inteligente. Quando eu disse que ia dar aula aqui, que vocês iam receber 9 aulas por dia, vários pastores falaram comigo, eles não aguentam. Eu conheço o que é a alma da pessoa. Eu falei, eu vou aguentar brincando. Mas aqui tem a ação do Espírito Santo, aí tem outros componentes. Mas a alma é muito forte. Hoje, a maior biblioteca do mundo é a Biblioteca do Congresso Americano. A segunda é a Biblioteca do Museu do Louvre, em Paris. A sua mente, o seu cérebro, é capaz de decorar todos os livros da Biblioteca do Congresso Americano. Todos. Nós gastamos mais ou menos 2% da nossa capacidade intelectual. Só. Porque geralmente nós somos muito preguiçosos, a nossa mente... Porque é a alma, né? A alma é assim. A alma quer sombra e água fresca. A alma não quer esforçar.
Por isso é difícil jejuar, porque jejuar você tem que usar o corpo. Você tem que anular a força da alma para jejuar. Então é difícil jejuar. Né? Então, mas Paulo fala, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão.